A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 ao 40. O capítulo é bem grande, então dividido em duas partes, tá? E os assuntos do vídeo de hoje serão o Vale da Decisão e preparação para a guerra. Aqui vai dar início à grande guerra entre os filisteus e o povo de Israel, a qual o Deus vai usar do seu servo Davi para vencer o gigante Golias, né? É uma batalha bem famosa. Só que aqui nós vamos aprender coisas interessantíssimas, que eu nunca ouvi pregação sobre isso, sobre o Vale da Decisão, que é muito importante, está muito presente aqui neste capítulo, tá? E vocês vão entender o que significa esse vale, e isso é uma profecia do que aconteceu no céu, do que aconteceu aqui na terra, nesse período aqui de batalha entre os filisteus e o povo de Israel, e também uma profecia para o que vai acontecer nos últimos tempos, quando Jesus Cristo voltar, né? Então é muito mistério que Deus nos revela neste capítulo, sem estudar com a guia de Deus, buscando em oração, né? Então sempre antes de você ler a palavra de Deus, ore e peça sabedoria ao Senhor, para que Ele te revele esses mistérios, tá bom? Porque a palavra de Deus ela está toda conectada. Tem essa passagem aqui, mas a gente vai usar alguns profetas, como Zacarias, como o profeta Joel, para a gente entender de uma forma mais ampla o que aconteceu aqui nessa batalha, amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Jesus. Verso 1. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então vocês vão perceber que essa batalha ela vai acontecer num vale, né? No vale do Carvalho. O exército de Israel está de um lado deste vale, na parte de cima, no monte, e os filisteus vão ficar no monte do outro lado, amém? E no meio da batalha vai ter um vale, onde vai acontecer a luta entre o Davi e o Golias, amém? Verso 3. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Santo é Deus. 6 côvados é mais de 3 metros, tá bom? Então era enorme o Golias, né? Então o exército filisteu escolheu um guerreiro. Eles tomaram uma decisão neste vale e escolheram um homem para o representar, né? E agora a gente vai ver aqui mais para frente que o povo de Israel vai tomar uma decisão de escolher o rei Davi para os representar, amém? Então a gente viu aqui do verso 1 ao 4 que a batalha vai acontecer no vale, né? E que Israel está de um lado e os filisteus de outro, e uma batalha vai acontecer no vale entre Davi e Golias. Vocês conseguiram imaginar a cena da batalha? Para a gente poder entender melhor o que vai acontecer aqui, tá bom? Aqui eu queria ler para vocês também, livro de Joel, profeta Joel, capítulo 3, do verso 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Este vale da decisão que o Joel está falando, ele ainda não existe, mas ele vai surgir quando Jesus Cristo voltar e pisar no Monte das Oliveiras. Onde que está escrito isso, Marcos? No livro do profeta Zacarias, capítulo 14, do verso 4. Naquele dia, os seus pés pisarão o Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito largo, e de leste a oeste, metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Então quando Jesus Cristo voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se dividir ao meio, e vai abrir um vale enorme, com uma extensão muito grande. E neste vale vai ser tomada uma decisão. Jesus Cristo vai escolher quem será salvo e quem será condenado. Santo é Jesus Cristo. Então esse é o vale da decisão. Então essa batalha dos filisteus, ele está representando uma tipologia do que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, né? Aqui os filisteus tomaram a decisão de escolher Golias para representá-los e lutar por eles. O povo de Israel escolheu Davi como seu representante para lutar por eles. E quando Jesus Cristo voltar, será a mesma coisa. Ele vai vir e vai julgar as nações, né? Aquele que escolheu como representante o mal, o Golias,
colocou o pecado no seu coração, o inimigo, sentimentos ruins, de inveja, de maldade, de tudo que é contra a palavra de Deus, ficará de um lado do vale e será condenado. Agora, todos aqueles que escolheram Jesus Cristo como seu representante estarão à direita, como Jesus Cristo vai falar aqui, que eu vou ler para vocês, né? E estes serão aprovados e irão reinar com Cristo durante o milênio. Amém? Aqui eu vou ler o texto para vocês, Mateus capítulo 25. Leio na casa de vocês, do verso 31 até o 41, né? Eu vou ler só alguns versos aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, lá no vale da decisão, que quando Jesus Cristo voltar, com seus santos anjos, ele vai abrir o monte com a cidade santa e vai assentar no seu trono na cidade santa, Nova Jerusalém, aqui na terra, tá bom? Tudo isso aqui acontecendo aqui na terra, esse julgamento. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Né? Então é muito interessante isso daqui. Então o julgamento acontecerá aqui na terra. Né? Muitas vezes a gente lê e fica imaginando que o julgamento vai ser lá no céu. Mas não, o julgamento será aqui na terra, tá bom? E aqueles que ficaram contra Deus serão condenados. E aqueles que ficaram a favor de Cristo serão salvos e vão reinar aqui com Cristo durante o milênio. Amém? Aqui na terra, tá bom? E como nada é por acaso, eu fui na igreja esses dias e a palavra que veio lá foi Deuteronômio capítulo 28. E lá também é uma palavra que fala sobre bênçãos e maldições. E essa palavra aconteceu num vale também, né? O vale de Gerizim, né? Então aqui, ó, Deus separou as tribos de Israel, algumas tribos para subir ao monte Gerizim, né? E outras tribos para subirem no monte Ebal. E quem estava no monte Gerizim era para eles proferirem bênçãos para todos aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Mas quem estivesse no monte Ebal era para proferir palavras de maldição sobre todos aqueles que eram inimigos de Deus. Então aqui esse vale de Gerizim, em Deuteronômio capítulo 27 e 28, também representa o juízo de Deus, né, que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Então é lindo isso, tá bom? Então tenho certeza que Jesus Cristo está voltando. E quem você escolheu para ser seu representante na guerra, né? Os filisteus escolheram Golias e serão condenados e vão perder essa batalha, né? Eles escolheram o mal, escolheram o adversário das nossas almas. Mas todo aquele que escolher a Jesus Cristo como seu representante para batalhar por eles, né? Esses serão vitoriosos, como a gente vai ler aqui neste capítulo, né? Então, todo mundo entendeu isso? Quem você escolheu para ser seu representante na guerra, né? Jesus Cristo ou o adversário? Os mandamentos de Deus, a palavra santa de Cristo, ou o pecado? Você tem que escolher, tem que ter uma decisão. A decisão é sua. Deus te deu o livre-arbítrio. Escolha Jesus para que você possa dar continuidade ao reino de Deus aqui na terra e depois também quando Jesus Cristo voltar. Amém? Para que você alcance a salvação através da sua fé em Jesus Cristo. Mas todos aqueles que rejeitarem a Cristo e não tem opção. Vai falar, eu não acredito, não escolhi nenhum. Se você não escolheu nenhum, você automaticamente já ficou do lado dos inimigos de Deus, tá bom? Não tem meio termo, ou é de Deus ou não é. Ou aceitou Jesus Cristo ou não aceita. Só existem dois lados. Mesmo, não dá para você ficar neutro nessa. Se você aceitou Jesus Cristo, automaticamente você já é inimigo dos demônios e do inferno. Mas se você rejeitou a Cristo, você já rejeitou os anjos e Deus e você está do lado do adversário. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Então, entendendo bem essa situação, o tamanho da importância da decisão que você tem que tomar. Se você já escolheu o Cristo, glória a Deus, Ele vai batalhar por você e você já é mais vencedor em Cristo Jesus. Mas se você ainda está indeciso e você, será que eu me batizo, será que eu não me batizo? Pelo amor de Deus, não perca mais tempo. O vale da decisão, você só tem a oportunidade enquanto você está vivo. Você não sabe o dia de amanhã. Se você morrer sem tomar a decisão, sem escolher a Cristo como seu representante nessa batalha, automaticamente você já estará do outro lado e você será condenado. Amém? Vamos tomar cuidado. Verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grebas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros.
E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então era bem imponente o Golias, né? Então o pecado, ele parece algo assim que você não vai conseguir vencer ele, né? Ele te agarra de uma maneira que você fica dependente dele, você não consegue largar esse pecado, porque ele aparenta ser algo muito grande, algo mais forte do que você. E realmente, se você não escolher Cristo para te ajudar, não tem como você vencer esse Golias, tá certo? Todo o exército de Israel estava com medo de descer lá para combater esse gigante. Esse gigante se chama pecado, esse gigante se chama o mal. Então as pessoas temem o mal, porque realmente ele é muito poderoso. Só que existe algo mais poderoso que ele, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Escolham ele e ele vai te ajudar a vencer esse gigante. Amém? O povo de Deus não precisou descer lá para vencer o gigante. O representante que eles escolheram que venceu. Então você não vai vencer o pecado sozinho. Você não precisa batalhar. Escolha Jesus Cristo e ele vai batalhar a seu favor. E ele, com o teu Espírito Santo, ele vai te ajudar a você vencer esse gigante do pecado. Amém? Verso 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordem, a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Olha só a audácia aqui do gigante, né? Ele falou: se alguém batalhar contra mim e me vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Então, escolha bem o seu representante. Porque se você escolheu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo já venceu essa batalha. E o adversário da nossa alma, ele já é nosso servo. Porque quando você manda o mal embora, o espírito imundo de uma pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem que bater em retirada. Porque o nosso representante já venceu essa batalha aqui, amém? Vocês entendem isso? Então você pode determinar, pedir com fé para o nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse nome é todo poderoso. O representante nosso já venceu. E o mal tem que bater em retirada. Tá certo? Então, isso aqui é lindo isso. Então, se você tiver consciência desse poder que tem na fé e no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ver grandes obras e maravilhas na tua vida. Verso 10. Disse mais os filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul, todo Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tivera 8 filhos. Ele, nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Olha só como Davi ele representa Cristo aqui, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo ele nasceu em Belém. Da mesma forma, Davi também era de Belém, né? Então o Davi aqui ele é uma tipificação de Cristo. Né? Então, o representante de Israel nasceu em Belém. Da mesma forma que nosso representante, Jesus Cristo, nasceu em Belém e hoje vive, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e batalha por nós todos os dias. Amém? Verso 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi era pastor e o nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo pastor, né? Santo é Deus. É lindo isso, né? Davi ele representa Cristo muito evidente aqui nas Escrituras, tá bom? Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então o adversário, ele afrontou ao povo de Deus por 40 dias. Da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto e recebeu a afronta do inimigo, né, por 40 dias. Santo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo depois veio a batalhar e venceu, repreendeu o inimigo e ele bateu em retirada. Santo é Jesus Cristo. Da mesma forma, o rei Davi, depois desses 40 dias, ele vai descer lá no vale e vai batalhar e vai vencer aquele gigante. Verso 17. E disse Jessé a Davi: seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos, uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e come
e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então, de madrugada, se levantou pela manhã, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu com Jessé lhe ordenado, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saiu em ordem de batalha, e gritos chamaram a peleja. Outra coisa legal aqui, né? Que o Davi saiu de madrugada, né? E ouviu gritos. Na palavra de Deus, também na parábola das virgens, quando Jesus Cristo volta, está escrito que, eis que é meia-noite, ouviu-se um grito, Santo é Jesus Cristo, ali que vem o noivo, aí vem Jesus Cristo voltando para batalhar e vencer a guerra e resgatar sua noiva aqui da terra, né? Santo é Jesus Cristo. É muito linda essa palavra. Verso 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Verso 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Santo é Deus. Esse verso 25 aqui é maravilhoso demais, né? Da mesma forma que o rei Davi venceu o gigante, venceu o mal, venceu Golias, e recebeu riqueza, e recebeu a filha do rei Saul como sua esposa, da mesma forma nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele venceu o mal na cruz, ele recebeu todas as riquezas, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, recebeu a glória, né, na casa do seu Pai, né, e recebeu a promessa de buscar a sua noiva, a igreja, Santa Jesus Cristo. E isso vai se cumprir quando ele voltar para buscar e resgatar a sua noiva. Amém? Então, tudo está cumprindo aqui, né? Maravilhoso isso. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Santo é Deus. Então, da mesma forma que o Davi não era bem visto pelos seus irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo também não era, né? Vocês sabem, né, que Jesus Cristo ele tinha 4 irmãos, homens, e várias irmãs mulheres, que a gente não sabe a quantidade, né? Isso está escrito na palavra em vários textos, tá bom? Mas eu vou ler para vocês aqui em João, capítulo 7, do verso 3 ao 5. Né? Leiam na casa de vocês, João, capítulo 7, do verso 3 ao 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, os irmãos de Jesus não criam nele. Eles estavam falando para Jesus fazer os sinais para evidenciar os seus sinais. Não era para ele fazer escondido, né? Eles estavam questionando Jesus: por que você oculta os seus sinais e maravilhas? Por que você não faz para todo mundo ver? Né? Por que você faz para alguns e para outros você não faz? Então nem os irmãos dele, de sangue, né, filhos de José, o carpinteiro, com Maria, acreditavam em Jesus Cristo e o repreendiam. Da mesma forma que os irmãos de Davi estavam repreendendo Davi porque não entenderam o seu propósito. Né? O propósito de Davi era vencer aquele gigante e dar liberdade a Israel. E também os irmãos de Jesus não entenderam o propósito de Cristo, que ele era o Messias, que ele veio vencer o mal, o pecado da humanidade e nos trazer a libertação, a salvação espiritual. Santo é Deus. Então, não há nada de novo debaixo do céu, né? As coisas se repetem. Isso aqui tudo apontava para o ministério que Cristo ia fazer aqui na terra. Verso 29. Então disse Davi: que fiz eu agora
porventura não há razão para isso. E revolveu-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, ao anunciaram a Saul, e mandou em busca dele, Santo Jesus Cristo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o desejo de batalhar por você, né? Não é para você se abater, ficar com medo do gigante, porque Jesus Cristo, ele está disposto a ajudar você a vencer o pecado. Amém? É só você entregar sua vida a Ele, aceitar Ele como teu rei, como teu salvador. Ele batalhará a teu favor. E está escrito na palavra que nenhuma ovelha se apartará da mão de Cristo. Amém? Então tenha essa confiança no coração. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão na barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo ao leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já te livrou de lobos, ele já te livrou de leões, ele já te livrou de ursos, que são todas as ciladas que o inimigo coloca na tua vida, todas as tentações. Desde que você aceitou Cristo como teu Salvador, ele tem te livrado de tudo isso. E ele vai te livrar da condenação eterna, ele vai te livrar do pecado, e você vai entrar no reino de glória com Cristo Jesus. Amém? Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aí o Saul confiou. E escolheu bem. Escolheu o homem que ia trazer libertação para ele. Escolha bem. Escolha Jesus Cristo para trazer libertação para a tua alma. Amém? 38. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los na alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Então aqui do verso 38 até o 40, o rei Saul quis dar uma armadura dele, a armadura real, dar armas terrestres para o Davi batalhar contra o Golias. Só que o Davi nunca lutou com aquilo. Ele sempre lutou com a fé, ele sempre lutou com a palavra, ele sempre lutou confiando no Deus vivo. Ele entregava as vitórias ao Deus Altíssimo, e assim que ele vencia essas batalhas. Então ele não podia lutar com algo que ele não estava familiarizado. Da mesma forma que Jesus Cristo veio aqui à Terra, ele se despiu de toda a glória lá no céu, de toda a armadura que ele tinha lá no céu, e veio aqui em forma de homem. Santo Deus, verdadeiramente homem. E tudo que nós sentimos, ele sentia também. Sentia dor, sentia tristeza, sentia humilhação. Só que ele lutou com as armas que ele tinha desde o princípio, quando ele criou a terra, com a palavra. Quando ele falava, haja luz, havia luz. Quando ele toda a terra foi formada pela sua palavra. Da mesma forma, ele veio aqui sem espada, sem armas de guerra, sem nada. Ele veio para vencer pelo poder da palavra. E até hoje o inimigo ele perde a todos aqueles que acreditam em sua palavra. Então aceite a palavra de Cristo hoje, e Deus vai vencer as suas batalhas pelo seu guerreiro Jesus Cristo. Escolham ele e ele vai vencer nossas batalhas em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E a preparação dele aqui, olha só o que ele escolheu para poder batalhar, né? A vara. A vara é a vara da correção. Quando o pastor via a ovelha fazendo coisas erradas, saindo do caminho certo, ele dava uma pancadinha na ovelha para ela voltar para o caminho certo, né? Então aceite a vara da correção. Deixa o seu pastor te corrigir. Amém? Toda vez que você ouvir uma repreensão pela palavra, coloque em prática e se arrependa. Amém? Ele também escolheu 5 pedras, né, Santo Jesus Cristo, porque ele tinha tanta fé que ia vencer o Golias.
a primeira vez que eu li isso aqui, eu pensei que ele levou 5 pedras, porque vai que ele erra a primeira e depois ele acerta, né? Não, mas ele tinha tanta confiança que ia vencer o Golias com uma pedrada só, porque o Golias tinha mais 4 irmãos. Então ele estava com tanta fé no coração que ele queria vencer os 5 gigantes naquele dia. Só que depois que ele venceu o Golias, os outros gigantes fugiram, né? A gente vai ver mais pra frente que depois eles vão perseguir esses gigantes, vão vencer eles, né? E é isso que ele escolheu, a funda, né? Ele girava a funda e jogava pedra. Pra você pode treinar o que for. Se você não tiver confiança que você vai acertar, você não acerta. A funda é uma arma que você precisa ter confiança, né? Você pratica, mas não é só a sua técnica que vai te favorecer. Você depende também do vento, depende de várias coisas que influenciam. E ele tinha que acertar um lugar bem específico no capacete do Golias, porque só tinha essa parte aqui livre aqui, ó. Ele acertou bem aqui no Golias. Ou seja, a arma funda, ela representa a fé, porque é uma arma que você faz a sua parte, mas você depende de Deus para cravar a pedra no inimigo. O Santo é Jesus Cristo. Então, use essas armas: a vara da correção, arrependimento e as pedras da fé. E a funda, Santo Deus, que representa a fé. A funda e as pedras representam a fé. Tenha fé e você será vencedor, como Davi foi, e como Jesus Cristo vai fazer você vencedor nas suas batalhas. Amém. Obrigado, Senhor, por esse vídeo. Deus abençoe de todas as pessoas que assistiram ele. Orem por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.